amores, tudo bem? Olha nós aqui para mais uma aula. Eu escolhi esse cantinho aqui da minha casa porque fica tudo bem pertinho de mim. E aí, quando eu precisar de uma folha, da apostila ou do caderno, eu consigo pegar tudo rapidinho. E vocês? Já estão com lápis, caneta? Já está tudo com a borrachinha aí pertinho de vocês? Vocês já pegaram aquele marca-texto que eu sei que vocês adoram, aquelas canetinhas coloridas, né? Que vocês vivem trocando lá na sala de aula. E aí, tá tudo bem pertinho de vocês para a gente acompanhar a aula, certinho? Vamos lá. Lá na apostila 84, já abriram a apostila aí? Na apostila 84, antes da gente começar a fazer esse quadro aqui, porque hoje a gente vai falar sobre verbos regulares, vamos dar uma relembradinha do que é verbo, não é? Para a gente poder, quando for tirar lá do texto, a gente poder tirar direitinho. Bom, vamos lembrar? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembra disso? É aquela palavrinha pequena que vai indicar ação. Por exemplo, ela correu. Qual foi a ação que a menina praticou? De correr. Então, o verbo aqui é correu. Ele também pode indicar estado. Maria está desesperada. Ué, como que Maria está se sentindo? Qual o estado de Maria? Desesperada. E ainda tem o verbo que indica fenômeno da natureza. Esse aqui é muito fácil, né? Porque é tudo que está relacionado à natureza. E aqui, por exemplo, eu coloquei choveu muito. Qual é o verbo? Moleza. Choveu. E aí, o que a gente vai fazer? A apostila, ela tá pedindo para a gente completar esse quadro aqui. Como, Tianinha? A gente vai lá no texto que a gente leu, né? A lenda do Japim, e a gente vai tirar os verbos. Agora a gente já sabe o que é verbo direitinho, a gente já lembrou, e a gente vai tirar os verbos. A gente vai completar. Quando não tiver o verbo aqui, a gente completa. E aqui vai completar o tempo, pessoa e o infinitivo. O que é infinitivo mesmo? É a forma, o nome do verbo, né? No caso aqui, olha, surgiu, qual é o infinitivo? Qual é o nome do verbo? Qual é o verbo? Surgir. Então, a gente vai lá, tá dizendo assim, ó, localize os verbos abaixo no texto A Lenda do Japim e complete as lacunas da tabela. Aí tá lá, ele botou surgiu, pretérito perfeito, terceira pessoa do singular, infinitivo, surgir. Aí tá lá esse verbo aqui, pediram. Vamos lá no texto, vamos abrir comigo, lá no texto, na página 79. Olha só onde eles acharam esse verbo pediram. Vamos acompanhar comigo? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Tá aqui, ó. Os índios, então, pediram ajuda a Tupã. Então, o verbo pediram, eles colocaram lá naquele quadro. E vocês vão dizer qual é o tempo. Então, pediram, eles pediram. Eu pedi, tu pediste, ele pediu. Nós pedimos, vós pedistes, eles pediram. Qual é o tempo que é esse? Pretérito também perfeito. E aí qual é a pessoa? Pediram, eles pediram. Então vai ser qual? Terceira pessoa do plural. Eles pediram. E aí vocês vão botar o que aqui? O infinitivo. Qual é o infinitivo do verbo pedir? Do verbo pediram. Pedir. E assim a gente vai completar, tá bom? Quando não tiver aqui, vocês vão, quando o verbo não tiver aqui, vocês vão vir com o verbo aqui, ó, e vão procurar, tá bom? Então tem descer. Vocês vão lá no texto e vamos procurar onde está o verbo descer. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto parágrafo tá assim, ó. Japim desceu a terra e cantou. Então, vamos lá com o verbo, vamos completar
Da mesma forma que o verbo estiver lá no texto, porque está mandando tirar do texto. E aí você vai colocar aqui. Verbo no texto, desceu. Qual é o tempo? Pretérito também perfeito. Qual é a pessoa? Terceira pessoa do singular. Ele desceu. E aí o infinitivo de desceu, que é o nome do verbo. Qual é o verbo? Descer, que já está aqui. E assim vocês vão completar os outros verbos também, tá? Aqui tem voltar, vocês procuram lá no texto. Ó, eu fiz no meu, olha. Eu peguei o marca-texto, vocês podem pegar o de vocês para ficar mais fácil. Vai lá e marca o verbo, ó. Eu marquei desceu, eu marquei voltou, pediram, eu posso até marcar aqui agora, ó. Vão marcar comigo, para vocês verem de onde que eles tiraram esse pediram. Pediram, já está lá na apostila, e assim vocês vão marcando. Vai marcando os verbos e completa todo o quadro, tá bom? Vamos ver o que está escrito aqui, olha. Nós já sabemos que os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação, os terminados em ER são da segunda conjugação e os terminados em IR são da terceira conjugação. Moleza. Eu lembro que eu perguntava muito isso na sala e todo mundo me respondia direitinho. Eu falava assim, quem sabe um verbo da primeira conjugação terminado em AR? Quem sabe? Me responde aí. Quem falou cantar? Quem falou amar? Ó, tá muito esperto. Um verbo da segunda conjugação terminado em ER. Vamos lá, quem sabe um verbo da segunda conjugação? Tô esperando, hein? Vender, muito bem. Comer, muito bem. E um verbo também da terceira conjugação que termina com IR. Quem sabe? Sorrir, partir. Isso aqui é moleza, porque vocês todos me respondiam muito direitinho lá na sala. E aí a apostila continua falando assim. O verbo pôr é diferente, porque apesar de terminar em OR, é da segunda conjugação. Isso porque na sua forma antiga escrevia-se poer. Então o verbo pôr, antigamente, era conhecido como verbo poer, por isso que ele pertence à segunda conjugação, ele termina em ER, tá? Vamos pegar o marca-texto agora? Tá todo mundo com o marca-texto na mão? Vamos marcar o que são verbos regulares? São chamados verbos regulares aqueles que seguem um paradigma, isto é, um modelo. Podemos colocar qualquer verbo como paradigma, mas os mais comuns são amar, vender e partir. Vou esperar vocês marcarem aí, tá? Todo mundo marcando, pega o marca-texto e vamos marcar isso aí, o que é verbo regular. E aí tá dizendo assim, ó, se vocês prestarem atenção, vocês vão virar a página e tem lá o verbo praticar, que é da primeira conjugação, tem o verbo viver, que é da segunda conjugação, e tem o verbo abrir, que é da terceira conjugação. O que é verbo regular, Tianinha? Está dizendo ali que são verbos que seguem um modelo. Olha só, se vocês observarem aqui, tem uma partezinha dos verbos, ó, que está tudo pintado de verde. Desde aqui de cima até os de lá de baixo, independente do tempo, ó, no presente, no pretérito e no futuro. E aí vocês olham lá embaixo na legenda, ó, me acompanhem. Tô lá embaixo na legenda. Lá na legenda tá assim, ó, verde é a parte que não muda dos verbos, praticar, viver e abrir. Olha só, ó, pratique. Essa partezinha aqui do verbo, ó, ela nunca vai mudar, porque eles são verbos regulares. Então, ó, tá sempre na mesma corzinha. E aí tá dizendo assim, a outra cor, terminações dos verbos regulares. Então, os verbos regulares, aqui, ó, de acordo com a pessoa, a terminação vai ser sempre essa, ó, no presente, no passado e no futuro e nos tempos. Então, não muda. Por exemplo, aqui é o verbo praticar. Mas se for o verbo amar,
o verbo andar, o verbo cantar, sempre vai ter essas terminações. Por exemplo, ó, eu pratico no presente, o verbo andar, eu ando, o verbo cantar, eu canto, tá? Sempre vai ter as mesmas terminações. Então, não é difícil. Quando eu aprendo um verbo e eu aprendo os tempos, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou sabendo que os outros também vão ser bem parecidos, os tempos também. Então, não tem como eu esquecer. Ah, então eu já sei que o presente do verbo praticar é eu pratico, tu praticas, ele pratica, nós praticamos, vós praticais, eles praticam. Se eu for conjugar o verbo amar, seria também aqui, ó, com essas mesmas terminações. Então, só mudaria o quê? A primeira parte, que a gente chama de radical, que é a partezinha do verbo que é igual, tá vendo? Vamos continuar aqui? Os verbos são muito importantes em nossa língua e com eles nos referimos às pessoas ou aos fatos de diferentes formas, situando-os no tempo de diferentes maneiras. A gente sabe que eu tenho verbo no passado, no presente e no futuro. Aí no passado, olha o que eles colocaram. Japim aliviou o sofrimento dos índios. No presente, Japim, ao cantar, imita o canto dos pássaros. E no futuro, de hoje em diante, Japim imitará o canto das outras aves. Vamos pegar o marca-texto de novo? Vamos marcar os verbos? Vamos lá? Também vou marcar com vocês, hein? Vamos nós. Japim aliviou o sofrimento dos índios. Qual é o verbo? Aliviou. Marca aí com seu marca-texto. Depois no presente, Japim ao cantar imita o canto dos pássaros. Qual foi a ação que ele praticou? Imitou o canto dos pássaros. E no futuro, de hoje em diante, Japim imitará, ainda vai acontecer o canto das outras aves. Isso indica que o verbo é uma palavra que varia, flexionando-se para indicar quem pratica a ação e quando a ação foi praticada. Claro, se foi no passado, se foi no presente ou se foi no futuro. Ok? Depois que a gente viu isso tudo aqui dos verbos, a gente vai lá para a página 87. E na página 87 está falando assim, lá na questão 70, tá? Essa questãozinha aqui a gente não vai fazer agora. Então vamos lá para a questão 70. Procure em jornais ou revistas anúncios publicitários que contenham verbos nos tempos estudados. Presente, passado e futuro. Então vocês vão procurar lá. E aí tá dizendo assim, faça um cartaz bonito. Ah, como eu queria que vocês fizessem um cartaz, que a gente fizesse aquele trabalho em grupo, né? Todo mundo sentado junto e vocês naquela alegria. Já que a gente não está podendo ficar junto por enquanto, vocês vão fazer o quê? Pesquisem e colhem no caderno de vocês, tá certo? Aí diz aqui, explique o que são verbos regulares. Lembra que a gente foi lá com marca-texto, marcou direitinho? Então vocês vão lá e vão colocar aqui. Por que o verbo por pertence à segunda conjugação? Moleza, acabei de explicar, lembra? E aí a gente também vai colocar aqui. Tá indo para vocês uma folha, onde a gente vai fazer atividades sobre os verbos, né? A gente já viu quais são os verbos, a gente viu quais são os verbos, como que são verbos regulares, são aqueles que não mudam o quê? Eles seguem o modelo. A gente já viu que os que pertencem à primeira conjugação terminam em AR, os que pertencem à segunda conjugação terminam em ER e na terceira conjugação em IR. E aí vocês vão fazer essa folha aqui que tá bem fácil. Complete as frases usando os verbos indicados no presente. Pedro, a verdade. Falar. Então, é no presente. Pedro falou? Pedro fala? Pedro falará? Como que deve ser a resposta? Vocês vão colocar aqui. Maria no sofá.
Verbo sentar. As crianças guardar os brinquedos. Nós nessa escola estudar. Muito fácil. Numere as frases de acordo com o tempo do verbo. Presente, pretérito e futuro. Vocês vão ler as frasezinhas, muito fácil, e vão colocar a legenda. Leia. Boa notícia. Anoitece. Marcos entra no quarto e acende a luz. Ele está super contente. Recebeu uma boa notícia hoje. Foi escolhido para jogar na seleção de vôlei da escola. Agora, ele vai treinar bastante para ser campeão. Escreva a conjugação dos verbos destacados no texto acima. Tem textos aqui que estão marcados, ó. Anoitece, acende, recebeu e jogar e treinar. Moleza, já sabe quais são as conjugações, as terminações, então é só vocês colocarem aqui. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses no tempo futuro, ainda vai acontecer. Os alunos, verbo estudar. Patrícia, seus brinquedos no armário, guardar. Nós, muitas redações, escrever. Essas crianças, cedo, dormir. A secretária, para o diretor, telefonar. Meus tios, nessa loja, trabalhar. Eu, todos os dias, estudar. O garoto, pipoca, comer. Então, tá muito fácil, é só prestar atenção. Verbo, a gente tem que sempre estar estudando para a gente poder não esquecer a terminação dos tempos, não é verdade? Porque quando eu estudo direitinho e quando a tia pergunta lá, vocês rapidinho, vocês vão saber qual o tempo que a tia está perguntando. Se eu falar assim, vamos lá, primeira pessoa do verbo cantar no presente. E aí vocês vão responder o quê? Primeira pessoa, eu, presente, né? Tá fazendo agora, do verbo cantar, eu canto. Então, façam todas as atividades. Eu espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho. Deixa essa preguiça para lá. Vamos sempre nos encontrar aqui para a gente poder fazer as nossas atividades juntas, tá bom, meus amores? Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Um beijo.